Olá pessoal, como vocês estão? Nós estamos aqui nessa nossa longa trajetória, né, de gravar aulas para vocês, tá certo? Que estão aí nesse período do isolamento. E hoje nós vamos falar sobre o reino do Kush. Vocês já ouviram falar sobre o reino do Kush? Vocês sabem qual a relação desse reino com o Egito? Pois é disso que nós vamos tratar na aula de hoje. Lembrando que se você gostar dessa aula, não se esquece, deixa o seu joinha, é muito importante cada like que vocês deixam aí, cada comentário que vocês fazem. Se lembrou de alguma coisa, se ficou algum questionamento, podem colocar aí que nós estamos de prontidão aqui para responder vocês, tá certo? E para quem não é inscrito, se inscreve aí, não esquece de apertar o sininho para você sempre ser lembrado da próxima aula aqui do canal Nilo, certo? Então, pessoal, vamos deixar de papo e vamos para o Reino do Kush. O Reino do Kush tem algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes que é bom a gente trabalhar aqui durante essa aula. Uma dessas questões é a sua ligação com o Egito. O Reino do Kush está ali próximo ao Egito, né, na região da Núbia, conhecida como Núbia, porque vem da palavra Núbia, que significa ouro, porque era uma região que tinha muita produção de ouro, então vem daí essa ideia do nome. E foi uma região onde se desenvolveu muito comércio. O comércio de quê? De peles, né, de peles de diversos animais aí de várias regiões da África. O comércio também de temperos, que era muito importante aí nesse período, né, os temperos que eram levados não só para a região da África, para a região norte aí da África, como também eram levados aí pelo Mediterrâneo para diversas outras partes do mundo. Como também eram produzidas muitas pedras preciosas, afinal o nome já vem dessa relação com o ouro. E outra forma de comércio que era feita era o comércio de cativos. Cativos são escravos, então eles faziam esse comércio de escravos também já nesse período. Eles escravizavam povos, assim como os egípcios escravizavam aqueles povos que eles venciam em guerra, a mesma coisa acontecia no reino da Núbia. Eles escravizavam aqueles que eles venciam em guerra e vendiam, né, aí nesse comércio que eles faziam. Aliás, o reino da Núbia era um reino que fazia uma ligação importante entre o que acontecia ali no sul da África e o norte, né? E a região que ficava ali pelo Mediterrâneo. Então, eles faziam uma ligação importante aí comercial, levando todos esses produtos característicos aí da África para o Mediterrâneo. Então, eles faziam uma ligação aí da África com o Mediterrâneo. Essa ligação comercial era muito importante para o Egito. Então, o que foi que o Egito fez? Por volta de 1530, o Egito, percebendo essa influência e poder comercial dessa região, resolveu dominar o então conhecido como Reino do Kush. Então o Egito vai e domina em 1530 toda essa região e nomeia para lá vice-reis, ou seja, representantes do faraó para tomar conta ali daquela região e fazer a cobrança de impostos. Os impostos moviam as grandes construções faraônicas aí do Egito. Inclusive, antes de você assistir essa aula, é muito importante que você assista a aula sobre o Egito, que nós temos aqui no canal. Nós vamos deixar o card para que vocês percebam a ligação entre o Egito e o reino do Kush. Então, por volta de 751 a.C., tudo que a gente está falando até então é antes de Cristo, o líder Pianki, né, o líder guerreiro Pianki, que era um líder do reino do Kush, conseguiu dominar a capital egípcia, trazer de volta o domínio do seu povo à região do Kush. Eles dominaram a capital do Egito e durante um bom tempo na história, conhecida inclusive como a dinastia dos faraós negros. Até por volta do ano 644 a.C., quando os assírios dominaram essa região, eles dominaram aí o governo egípcio com a dinastia dos faraós negros. Depois vocês vão saber quem são os povos assírios quando a gente tiver uma aula sobre a Mesopotâmia. Logo nós teremos aula aqui no canal. Fique ligado! É importante a gente reforçar que eles tinham uma organização política que tinha influência do Egito, mas eles tinham vários elementos próprios, né? Vários elementos que são muito significativos. Inclusive, a relação matrilinear que eles tinham com a política. Matrilinear por quê?
A gente vive uma sociedade que ela é muito patrilineal, ou seja, a gente herda o nome dos nossos pais, a gente veio de referência patrilinear, onde os reinados eram passados para o filho homem, né, para o representante masculino daquela dinastia. No caso da África, de diversos reinos africanos, não era assim que acontecia aí. Nesse momento, muitos reinos tinham perspectiva matrilinear. A sucessão dos reinados se fazia a partir da questão maternal, né, do lado materno da família. Inclusive, muitas mulheres neste reino tinham uma boa posição social, elas podiam ocupar cargos de poder, cargos de organização política e uma série de outros cargos, que muitas vezes a gente não vê em outras sociedades. Sociedades essas que muitas vezes nos formam. Quando a gente estiver estudando aí Grécia, quando a gente estiver estudando quando a gente estiver estudando os romanos, que são, né, civilizações que vão acabar trazendo muita carga cultural para nós, vocês vão perceber essa diferença. Por exemplo, tem povos que viveram aí na região do deserto do Saara, como os tuaregs e os berberes, que eles tinham essa perspectiva matrilinear da sua organização social. Assim como o Reino do Mali, nós já falamos aqui do Reino do Mali, tiveram, né, rainhas, mulheres importantes aí nesse reino também. E toda essa perspectiva, né, dos reinos africanos, essas matrizes matrilineares, a importância da mulher nesses reinos africanos, ela mudou de perspectiva a partir da influência, primeiro, do cristianismo, né, entrando aí pela África, vindo com o Império Romano, e depois com o islamismo, começando pela região norte da África, ele passando pelo Egito e seguindo para diversas outras regiões. E aí essa perspectiva, né, da importância da mulher nessas sociedades, ela foi diminuída. No campo da religião, eles cultuavam deuses que eram muito parecidos, muito próximos ao Egito. Afinal, eles tinham essa relação próxima com os egípcios. E eles tinham essa religião que era realmente politeísta, né? Eles acreditavam também em vários deuses. Então, pessoal, eles tinham uma característica interessante para eleger o seu próximo governante, aí no Reino do Kush. Eles escolhiam os líderes, os principais líderes das comunidades, né, os seus representantes. E dentre esses líderes da comunidade, eles jogavam sementes ao chão. E aquela semente que vingasse seria o representante, né, seria o novo rei. Então eles tinham essa forma muito peculiar de escolher aquele que seria o seu representante. O rei contava com uma guarda pessoal e altos funcionários que lhe ajudavam em uma série de aspectos, inclusive nesses que eram relacionados ao comércio, né, havia um comércio intenso aí passando por essa região. E existia uma figura importante, independente se havia uma rainha ou não, sempre tinha a figura da rainha mãe, que era a Candace. Era a representação dessa mulher na política, né? Como eu falei para vocês, a mulher tinha uma relação e importância muito maior do que em comunidades africanas atualmente. Eles tinham essa relação matrilinear, né, essa relação da mulher com a política, que era muito mais forte. Inclusive, as mulheres tinham uma posição de destaque nas questões políticas. Inclusive, durante aí o período que os romanos começam a invadir aí o Egito e chegam aí até o reino do Kush, uma das rainhas da época, a rainha de Napata, ela tem uma grande influência e ela consegue negociar aí com os romanos, demonstrando toda a habilidade política que essas mulheres desse lugar tinham aí nesse momento. Nós vamos ter rainhas como Amanirenas e Amani-Chaqueto. Eram rainhas que tinham todo um poder, toda uma influência e que conseguiram muitos feitos aí nesse período da história. E essa sociedade que produzia tanto, né, que fazia comércio com várias regiões, de que eles viviam? Eminentemente da pecuária e da agricultura. Esses dois elementos aí movimentavam a sociedade aí do Reino do Kush. Na pecuária, eles criavam principalmente cabras, cabritos, burros e cavalos. Eram animais que eles utilizavam bastante em seus trabalhos e também para fazer o comércio aí com diversas regiões. Na agricultura, eles produziam principalmente trigo, cevada e sorgo. O sorgo é uma espécie, ele parece um pouquinho com milho, só que o grão dele é um pouco menor. E aí era um local onde passavam muitas caravanas de comércio. Essas caravanas de comércio levavam elementos do sul da África até a região aí do Mediterrâneo. Tem duas tecnologias que eles utilizavam aí que são muito importantes e que depois os egípcios também pegaram essa tecnologia para utilizar, que é o Shaduf e a Sáquia.
Eu vou colocar as imagens para vocês e vocês vão perceber que eram técnicas, formas de você tirar a água do rio Nilo, né, e utilizar aí na agricultura e uma série de outras atividades que eles precisavam. Então, a Núbia, né, que vem da palavra Nubi, que significa o quê? Ouro. Então, era uma região muito rica em minerais, em metais preciosos, em pedras preciosas, como o rubi, por exemplo. Dava muito aí nessa região e tinham vários artesãos que trabalhavam nesses materiais e que vendiam diversos objetos para vários cantos aí da África. Então, para isso, eles tinham, né, excelentes ferreiros e artesãos que faziam muitos trabalhos com ferro, com ouro, com os diversos metais preciosos que tinham aí no seu solo e que vendiam, né, por meio dessas rotas comerciais para várias regiões. Por mais que esse fosse um reino que investisse bastante em proteção, né, em murar o seu reino, né, em ter fortalezas e uma série de coisas, e desenvolvimento também para a guerra, mesmo assim, por brigas comerciais, houve um declínio aí no reino do Kush, e com o crescimento do reino de Aksu, aí acabou, né, a influência aí do reino do Kush na história. O reino decaiu, né, e não teve aí o seu crescimento. Foram muitas batalhas, muitas disputas, justamente por conta da preciosidade aí do seu terreno, do seu solo, e que acabou, né, despertando a cobiça sempre de outros povos que iam lá para essa região ocupar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido bastante aqui nessa aula sobre o reino do Kush, tenham percebido, né, a diferença dele para outros reinos africanos, a importância do seu desenvolvimento e influência aí nessa região da África. Muitas vezes a gente não sabe, não conhece tanto aí sobre os povos africanos e eles têm uma cultura riquíssima com diversos elementos que foram importantes no passado e são até hoje. E muitos deles, inclusive, constituem a nossa cultura. Nós também somos um pouco de arte. Lembrando, se você gostou dessa aula, deixe o seu joinha. Não esquece de deixar o seu joinha, às vezes vocês esquecem. Deixe aí os seus comentários, o que é que vocês acharam sobre o Kush. Se vocês conheciam, né, ou se desconheciam, a sua influência, as suas relações e uma série de coisas aí que são bem importantes para a história. E se você não for inscrito aqui ainda no canal, aproveite, se inscreve. É muito fácil, é só clicar aqui no botão inscrever-se, né? Aperta o sininho para sempre ser lembrado aí das nossas próximas aulas aqui do canal Nilu, Professores de História.